Oi, oi, seja muito bem-vinda para a nossa aula número 3. Olha só que legal, nós já estamos na jornada Mulher Notável, nós já estamos na aula número 3. E quanta coisa a gente já aprendeu com Deus aqui nesse momento, né? Quanta coisa você já aprendeu com Deus e comigo, um instrumento dele na sua vida. Eu sei, deixa eu só dar uma arrumadinha nesta gola aqui, que ela está me incomodando, né? Deve te incomodar também. Algumas pessoas ficam incomodadas. Eu falei se deve te incomodar também, mas desculpa aí. Algumas pessoas ficam incomodadas, como eu fico. Mas vamos para a nossa aula número 3. Briane, como vai ser essa aula número 3? Então, nessa aula número 3, deixa eu só abrir aqui meu slide. Nessa aula número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente que você vive. Você transforma o ambiente ou você é transformada por ele? Engraçado que quando eu estava montando essa aula, eu parei e pensei, né? Na verdade, quando eu estava orando para montar essa aula, eu falei, eu sempre oro, Senhor, quais são os teus planos para esse dia? Qual medida transbordar para as meninas nesse dia? E de verdade, eu coloco para você o seguinte: eu estava orando sobre essa aula. E Deus falou comigo que você, como nós já falamos, é responsável pelo ambiente que você vive. Ah, Briane, mas eu moro com os meus pais, eu moro com meu marido é assim, assado, meus pais são assim, assado. Mas você é responsável pelo ambiente que está aqui, pelo ambiente que está aqui. Ah, você é responsável pelo ambiente que está aqui. Você é responsável por todas as coisas que estão acontecendo no seu cabeção. É aqui que tudo acontece. E quando eu estava orando por essa aula, eu falei, Senhor, eu não quero que seja só mais uma aula na vida das meninas. Eu quero de verdade que essa aula faça diferença na vida delas e que elas entendam que o ambiente que elas estão, o ambiente delas, primeiro começa aqui. Começa na mente delas. É aqui que começa todo o seu ambiente. Aqui que começa toda a sua conscientização do ambiente que você vive. É aqui que começa todo um processo de reestruturação do ambiente que você vive. O ambiente que você vive, às vezes, está sendo influenciado pelos teus olhos. Às vezes o ambiente é pesado, é de verdade, às vezes é pesado, não tem para onde correr, mas às vezes os teus olhos já estão tão sobrecarregados, tão difíceis de enxergar, tá tão difícil de enxergar as coisas que você não consegue ver com bons olhos o ambiente que você vive. Sempre tem uma oportunidade onde você está, porque se não é bênção, com certeza é lição. E qual lição você tem tirado do ambiente que você vive? Às vezes você está num trabalho que não é legal, às vezes você está morando casada com uma pessoa que não tá, vocês não estão vivendo um momento legal. Às vezes você não está vivendo um momento legal com seus pais. Às vezes você está morando, né, com alguém ou dividindo um apartamento com alguém, essa pessoa está te incomodando. Você transforma o ambiente ou é transformada por ele? Essa é a nossa aula de hoje. E eu realmente estou muito feliz de ter você aqui comigo para a nossa terceira aula, porque eu sei que de verdade você tem se empenhado. Eu sei que de verdade você tem se colocado na presença de Deus e tem falado para Deus, Senhor, eu quero mais de ti. Eu não quero que esse curso seja somente mais um curso na sua vida. Eu quero que de verdade esse curso faça diferença na sua vida. E como eu não fiz das outras vezes, eu quero fazer nesse momento com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por essa aula que nós vamos ter. Mas eu quero fazer uma oração diferente. Vamos lá? Então, eu gostaria de te convidar para você fechar os teus olhos nesse momento que nós vamos orar. Pai, eu quero colocar essa aula em tuas mãos. Sabe, Deus, às vezes nós vivemos num ambiente hostil e às vezes nós estamos utilizando esse momento. Às vezes, Senhor, os nossos olhos não estão sendo bons o suficiente para enxergar a beleza das pequenas coisas. Por isso, Espírito Santo, toma total liberdade nessa aula. Tu sabes que eu escrevi a aula, que eu me preparei, que eu li, que eu reli, que eu orei antes, mas eu quero falar o seguinte: que seja o Senhor falando, não a Briane. Que a Briane, nesse momento, fique bem de ladinho e que o teu Espírito Santo tome total liberdade para falar nessa aula para as meninas, para que elas saiam daqui melhores do que elas entraram. Não melhores para se tornarem pessoas que vão fazer algo diferente, mas melhores para elas, melhores na tua presença. Eu também quero que elas façam algo diferente, quero que elas façam diferença nessa geração, nas próximas gerações, mas que a mudança que elas tanto precisam, Pai, comece nelas nessa noite. Em nome de Jesus, amém.
Realmente, eu posso te dizer que eu estou muito feliz em ter você aqui comigo na jornada. Cada mentoria, cada papo que eu bato com vocês, mesmo que às vezes possa parecer pequenininho, né? Porque 30 minutos é um papo pequenininho, mas eu quero te dizer o seguinte, são 30 minutos preciosos, em que às vezes a gente extrai de você coisas que você realmente sozinha não conseguiria extrair. Às vezes eu vou tirar alguma dúvida, às vezes eu vou tirar, você vai trazer algum questionamento e eu vou te trazer a minha versão daquela situação ou a versão que eu quis transmitir para você. Então, assim, de verdade, essa aula, eu quero que o Espírito Santo tome total liberdade, fale aos nossos corações, porque eu quero te contar um segredo. O primeiro ouvido que ouve essa aula é o meu ouvido. Eu não ensaio essa aula antes. O primeiro ouvido que ouve é o meu ouvido. E eu quero que o meu ouvido seja totalmente sensível ao Espírito Santo de Deus, porque eu quero, de verdade, me colocar na direção dele e falar: Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, no momento da aula que o Senhor quiser. Deus tem falado muito ao meu coração sobre o tema da aula de hoje, porque eu vou falar para vocês algo que durante 13 anos tem, de certa forma, me mexido comigo. Eu comecei o curso de psicologia em 2007. E em 2007 eu percebi um ambiente de hostilidade, um ambiente em que ser cristão não era muito bem visto, não era muito bem quisto. Ser cristão não era algo muito legal. E muitas amigas de graduação naquela época não conseguiram combater o bom combate, acabaram se desviando da fé, porque é um ambiente em que Deus ser falar de Deus ou viver Deus é algo irreal para eles, para alguns, e aqueles né, docentes que são evangélicos não falam nada, não se pronunciam, aqueles que não são se pronunciam muito. Então, assim, a psicologia para alguém que é cristão, às vezes é um ambiente hostil, uma graduação de psicologia. E desde 2007 que eu tenho parado e pensado: Senhor, eu preciso ser a diferença que essas pessoas buscam, né? Porque eu não quero que seja só mais uma cristã, uma mulher que busca Deus aqui no meio delas. Eu quero que eles ou elas sintam a tua presença através da minha vida. E eu vou falar para você, eu vou repassar um pouquinho do que o Espírito Santo, durante todos esses 13 anos, durante essa minha jornada, durante a jornada pela mulher notável que hoje eu sou, eu tenho certeza que eu sou, eu quero falar para você um pouquinho do que ele tem ministrado ao meu coração. E através de vários livros, um livro em especial que fala, né, muito sobre o propósito, foi o que me norteou para desenvolver essa aula aqui para você. Então vamos lá, ó. Eu quero só dar um recadinho para você. Se você tá com o seu celular, com notificações ligadas, vai lá, tira as notificações, fica 100% nessa aula, porque tenho certeza que a doce presença do Espírito Santo já está aqui com a gente e ele já está fazendo diferença no nosso meio. A primeira diferença que ele faz é quando ele toca o seu coração, quando ele toca o meu coração, e eu já sinto a doce presença dele, que ele esteja aí com você também. Então vai lá, desliga as notificações para você ficar 100% aqui nessa aula, porque essa aula está sendo totalmente conduzida e eu estou deixando na direção do Espírito Santo de Deus, apesar de ter feito um roteiro, mas ele fala o que ele quiser, ele tem total liberdade para mexer no que ele quiser aqui. Então vamos para a nossa aula de hoje, ó. Por diversas vezes eu me peguei sendo influenciada pelo ambiente que eu estava, que eu me encontrava. Eu já falei para você um pouquinho, agora há pouco, sobre o curso de psicologia. Eu sei que isso não é bom, mas eu não vou mentir para você. Para que eu vou mentir para você? Eu era assim, às vezes eu acabava sendo influenciada, às vezes eu estava lá no meio da galera, ou às vezes no meio da turma, e eu às vezes deixava de falar, deixava de viver Cristo no meio deles, porque para que eu vou falar? Para que eu vou me pronunciar? Ah, para que? Não vou mexer com isso. Melhor, vão caçoar da minha cara mesmo. Por diversas vezes eu fiz isso. Eu deixei o ambiente controlar as minhas ações, as minhas palavras, o meu modo de ser. Eu deixei o ambiente me influenciar ao invés de influenciar o ambiente. É algo que eu me orgulho? Claro que não. Porque eu vim para ser luz e sal e luz nessa terra. E todas as vezes que eu deixei o ambiente me controlar, eu não fui luz e sal nessa terra. Eu realmente me constranjo quando eu falo isso para você, mas eu quero te dizer o seguinte: é um constrangimento porque eu sei que eu já mudei, eu sei que Deus já mudou a minha história, eu sei que Ele já fez diferença na minha vida. Com a maturidade, todos os estudos que eu fiz desde 2007 para cá,
em psicologia ou em mentoria, porque eu, né, estudo muito sobre mentoria, ou sobre as abordagens, são duas técnicas que eu gosto muito de usar em psicologia. Então, assim, tudo tem contribuído para que eu, na minha vida, pare de ser influenciada pelo ambiente e passe a influenciar o ambiente que eu estou. A maturidade, os estudos, as leituras, a minha forma de me posicionar e o meu tempo com Deus, tudo ajudou a transpor, a passar por aquela fase em que eu era uma esponja, em que eu me deixava influenciar pelo ambiente que eu estava, me transpor, me mudar aquela situação que eu estava vivendo. Talvez você pare e pense assim, Briane, mas eu não sou assim. Às vezes a gente e nem percebe. Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas quando deveríamos falar. Às vezes a gente fala, eu vou falar isso mais para frente um pouquinho, a gente fala demais quando deveríamos ficar quieta. Eu identifico isso muito na minha vida por causa da baixa autoestima e da baixa autoconfiança e da falta de estar intimamente ligada a Deus. Isso pode estar acontecendo com inúmeras outras mulheres. Deus me deu uma visão uma noite em que ele me mostrava 3 mulheres. Eu já falei isso para vocês, se você estava comigo no desafio e também nas 5 liberdades, eu falei isso para vocês. Deus, ele me deu uma visão que ele me mostrou 3 mulheres. Essas 3 mulheres estavam sofrendo muito. As 3 estavam com baixa autoestima e baixa autoconfiança. E com isso elas não conseguiam ouvir Deus. E eu não era diferente, eu era muito parecido. Isso pode estar acontecendo com a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo de verdade com você, porque às vezes você abre uma janelinha nos 30 minutos de mentoria, você abre uma janelinha para que eu possa entrar no seu coração e na sua vida, mas é uma janelinha pequena, né? Vamos convir. E às vezes eu não consigo transmitir para você tudo que eu gostaria de transmitir, da forma como eu gostaria de transmitir, ou te ouvir da forma como eu gostaria que você se sentisse sendo ouvida por mim. Então, na minha vida, isso aconteceu por causa da baixa autoestima e da baixa autoconfiança. E, infelizmente, isso aconteceu não somente na minha vida, acontece na vida de outras pessoas também. Muitas vezes, um ambiente que você vive não te propicia ter boa autoestima, boa autoconfiança e ter intimidade com Deus. Mas eu vou contar para você um segredo. Isso está intrínseco dentro de você, é você que precisa procurar. Em algum lugar isso já está aí dentro de você. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Existe um potencial dentro de você de fazer a diferença na sua vida e nesta geração, nas próximas gerações, entre o povo que você está, lá na faculdade, no trabalho, na sua casa. Existe um potencial dentro de você para você transpor barreiras. Existe esse potencial, por quê? O Eterno já colocou esse potencial dentro de você. Esse potencial já está dentro de você, você só precisa acessar. E como é que você faz para acessar esse potencial? Existem princípios que governam todo esse potencial. Todo o potencial que já está dentro de você, existem princípios para fazer assim, né, explodir todo esse potencial. Existem eu vou falar 3 para vocês princípios aqui, mas existem inúmeros princípios eternos, eu gosto de chamar de princípios eternos. Eu ouvi o pastor da Mevan, Luiz Hermínio, falando sobre princípios eternos, gosto muito, passei a estudar muito sobre princípios eternos, e eu vou falar para você, existem princípios eternos que governam todo o potencial que existe dentro de você, mas, de verdade, se você for governada só pelo meio que você vive, esses princípios vão se perder, você não vai nem conseguir acessar esses princípios. Eles vão continuar guardadinhos dentro de você e vão morrer junto com você. Há um potencial incrivelmente grande dentro de você. E são os princípios eternos que governam ele. Quanto mais você se deixa contaminar pelas situações, pelas coisas, pelas circunstâncias, pelo ambiente, mais você se distancia dos princípios eternos, mais você se coloca longe, à margem dos princípios eternos, mais você se distancia da sua fonte. Mas antes de falar sobre os 3 princípios, eu quero que você pare e pense o seguinte: quais hoje, pare e pensa hoje, quais princípios regem e governam a sua vida? De verdade, será que são princípios eternos? Ou são valores morais? Há uma grande diferença de princípios eternos de valores morais. Valores morais muitas vezes são determinados por homens, princípios eternos são determinados por Deus. Então, o que governa hoje na sua vida? Quais princípios governam hoje, governam hoje a sua vida? Pare e pensa por um segundinho.
Quais princípios? Ah, Briana, eu não sei, mas eu quero te pedir a parar e pensar para você. Quais princípios, não valores, quais valores morais principalmente, quais princípios eternos governam a sua vida? Eu vou falar para você hoje sobre 3 princípios eternos que vão determinar se você influencia o ambiente ou se você é influenciada por ele. Quando digo princípios eternos, não estou dizendo, como eu já falei para você, de valores, mas princípios que são norteadores da sua conduta, princípios eternos vindos diretos da fonte de Deus para a sua vida, da fonte que é Deus sobre a sua vida, princípios que vêm direto do altar para você, princípios que descem como rios de água viva sobre a sua vida. Quais são os princípios que regem e governam a sua vida? Li uma frase sobre princípios e ela fala o seguinte: princípios são eternos e imutáveis, são coisas já estabelecidas, são as bases nas quais constituímos as coisas. Essa frase mexeu comigo. Porque, primeiro, eu não sabia nem o que eram princípios eternos. Segundo, eu parei e pensei: beleza, quais as bases são? A minha vida está alicerçada na Bíblia, mas será que de verdade eu conheço a Bíblia? Será que de verdade eu conheço Deus da Bíblia? Eu não sei, eu não lembro se eu já falei aqui, mas eu vou falar para vocês. Um dia eu estava sentada na igreja que eu trabalhava, eu trabalhava numa igreja, eu estava como pastora numa igreja, e eu estava sentada com um bolo de nomes de pessoas para orar, né? Uma pilha de fichas, que na época cuidava um setor da igreja que nós tínhamos as fichinhas. Estava com aquele bolo de fichinhas na mão e eu comecei a orar. E de repente, no meio da oração, eu parei, sentada no banco, no último banco, eu falei: o que eu estou fazendo? Eu não sei nem por que eu estou orando. Eu estou aqui, eu não tenho, eu não sei por que eu estou aqui. O que me leva a estar aqui orando por essas pessoas? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Naquele dia eu percebi que eu estava vivendo uma baita de uma religiosidade. Naquele dia eu entendi que o princípio que me regia, ou o valor que me regia, não era um princípio, era um valor que me regia, era o valor da religiosidade. Eu queria estar bem na fita, eu queria aparecer, eu queria ficar lá no cantinho, para que algumas pessoas. Estou abrindo meu coração para você, estou abrindo. Eu gostaria, naquele dia eu percebi que eu estava lá porque eu queria que as pessoas enxergassem que eu era espiritual. Ser espiritual está muito, muito distante disso, está muito longe disso. Eu vou ler a frase de novo para você entender. Princípios eternos e imutáveis são coisas já estabelecidas, são bases nas quais construímos as coisas. A base que eu estava construindo aquilo era um valor moral. Eu queria ser bem vista. Era uma fragilidade na minha alma, era uma fragilidade na minha vida. Eu queria ser bem vista pelas pessoas, que as pessoas olhassem para mim: nossa, a Briana é muito espiritual. Eu estava totalmente enganada. Eu estava totalmente errada. Eu estava totalmente sendo falsa. De verdade. Naquele dia eu percebi que eu estava vivendo a religiosidade. Princípios eternos governam todo o seu potencial. E naquele dia eu já sabia que eu tinha um potencial incrível, mas eu não estava deixando os princípios eternos governarem, nem serem a base de todo o potencial que eu já tenho, que eu já tinha dentro de mim. Eu estava sendo guiada pela religiosidade. Os princípios eternos, eles vão te dar a base para você crescer. Sem eles, todo o seu potencial pode ser abortado. Seu potencial que está dentro de você, ou ele vai morrer dentro de você, junto com você, e você nunca vai descobrir que teve um potencial, porque você está sendo regida por valores morais e não por princípios eternos. Ou ele vai ser abortado, porque você vai achar que não é para você. O problema não está em não conhecer os princípios eternos. O problema está em conhecer e não vivenciar esses princípios eternos. Então, pega seu caderninho, pega sua caneta, que nós vamos para o primeiro princípio eterno: o poder das suas palavras. O primeiro princípio eterno é o poder que existe nas suas palavras. A palavra falada, ela tem poder
enorme, imensurável. Você não tem noção de como a palavra falada, a palavra dita, pronunciada, como ela tem poder de abençoar e de destruir. Você não tem noção. Uma pessoa, ela pode ser tolhida em todo o seu potencial, ela pode ser destruída em toda a sua vida, mas apenas, às vezes, com uma palavra de alguém que deveria nutrir o amor e o cuidado nela, e está nutrindo dor e falta de respeito, o desrespeito. Às vezes, uma pessoa, ela pode ser destruída simplesmente porque alguém um dia virou para ela e falou: você é um lixo, você não presta para nada, você não deveria estar aqui, você não nasceu para estar aqui, você é um erro, ou você é uma burra. Às vezes, uma frase ou uma palavra dita pode destruir todo o potencial de Deus que tem dentro de você e você abortar esse potencial achando que não era para você. Pare e pensa como o poder da palavra é forte. Vai lá em Gênesis, é só você ir lá em Gênesis e parar as coisas e parar e analisar. As coisas que Deus criou, todas foram criadas através do poder da palavra dele. E você, deixa eu te contar um segredo, você é a imagem e semelhança do seu Criador. Há poder nas suas palavras. As coisas para a qual Deus deu ordem tornaram-se fonte para que o que ele planejou realmente acontecesse. Quer ver? Olha o exemplo. Gênesis 1, de 11 a 12, fala o seguinte: Deus quis plantas. Então, ele falou à terra: tenha plantas, que nasça plantas, que desenvolva-se plantas. Deus quis animais e ele falou ao barro, determinou ao barro que ali deveriam sair animais e como sairiam os animais. Deus desejou peixes e ele falou às águas para que as águas produzissem peixes. Deus falou para você, ele deu, quando ele te criou, ele foi tipo, imagina Deus te esculpindo, né? A Trindade lá te esculpindo e a sabedoria do lado, já leu Provérbios quando fala que a sabedoria já estava lá, a sabedoria, ela já estava lá no meio, na nossa criação, na criação de todas as coisas. E olha só, Deus está lá desenhando, pega, né? Eu não tenho nada aqui, eu vou pegar a minha canetinha. Né? Deus falou assim: vou desenhar aqui a perninha, o bracinho, vou desenhar aqui o cabeção, vou desenhar aqui os dedinhos. Nananana. Deus olhou para aquilo, olhou para você e através da palavra dele, ele falou que o homem deveria ser a imagem, o homem era a imagem e semelhança do Criador, que era a imagem e semelhança deles, da Trindade. Deus, quando ele te criou, ele olhou para você e falou assim: isso é muito bom. O que eu fiz é muito bom. E Deus ordenou vida para você. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele te esculpiu. Ele olhou para você e falou assim: nossa, que coisa linda que eu criei. Que maravilha. Estou tão feliz. Estou orgulhoso da minha criação. A minha criação é tão linda. E eu vou colocar dentro dessa criação um potencial incrível para impactar gerações, para impactar vidas. E você, por uma palavra de alguém, pega e deixa aquilo morrer. Pega e aborta aquilo na sua vida. Às vezes, por uma palavra de alguém, que às vezes você nem está lembrando nesse momento que ouviu, mas ouviu. Porque quando nós éramos pequenos, nós ouvimos tantas coisas. Às vezes as pessoas como nós, às vezes falamos sem pensar. E quando nós éramos pequenos, não era diferente. Não foi diferente. Assim como Deus tem poder na sua palavra, você tem poder na sua palavra, os seus pais tiveram poder nas suas palavras, o seu marido tem poder nas palavras dele, o seu patrão, o seu chefe, o seu líder tem poder na palavra dele, o seu pastor tem poder na palavra dele, o seu líder na igreja tem poder na palavra dele. Tiago 3 diz o seguinte: a língua é um mundo de iniquidade.
Com ela amaldiçoamos os homens e também bendizemos ao Senhor. Da mesma língua procede bênção e maldição. O que tem saído da sua língua? O primeiro princípio eterno que eu tenho para colocar para você é o poder das suas palavras. Quanto mais nós entendemos o poder das nossas palavras, mais nós entendemos que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Porque eu vou lembrar para você lembra que lá no começo eu falei o seguinte: quando eu estou dando aula para você, quem é que aprende mais? Sou eu, porque o primeiro ouvido que ouve é o meu. E não é diferente nessa aula. Cabe a você e a mim nós refrearmos a nossa língua. Cabe a você e a Briane, pessoa, buscar maturidade emocional e espiritual para refrear a língua, porque da mesma boca procede bênção e maldição. E não convém que seja assim. Você pode sim, ó. Uma vez eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, eu sou igual ao Paulo, tudo que eu quero fazer eu não faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O que eu não quero fazer, eu vivo fazendo, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Às vezes eu quero pronunciar palavras doces, amáveis, gentis, mas quando eu tô nervosa, tudo sai do controle. E eu falei para Deus um dia, eu falei, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Foi quando caiu no meu colo, de verdade, assim, foi Deus que mandou um livro para mim, que é A Mulher Controlada pelo Espírito Santo. Aquele livro mudou a minha forma de ver as coisas. Sim, o Espírito Santo pode controlar a minha vida, mas ele vai me dar forças, ele vai me dar ferramentas. E a jornada Mulher Notável é uma dessas ferramentas para você. Vai te dar ferramentas para você controlar a sua língua. Porque, de verdade, é você que controla ela. O Espírito Santo te dá força, ele te dá autoridade e ele sussurra no seu ouvido quando você precisa. Ops, acho que você falou demais. Vamos dizer que você nunca ouviu isso. Ou quando você termina de falar alguma coisa, não deveria ter falado isso, porque uma vozinha dentro de você falou assim: acho que você extrapolou. Essa vozinha não é coisa do seu cabeção. Às vezes é o Espírito Santo de Deus falando no seu espírito. E você está achando que é coisa do seu cabeção. Você pode sim orar ao Espírito Santo para ele te ajudar, mas cabe a você refrear a sua língua, porque ele vai somente te direcionar, mas quem segura a língua é você. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai colocar um freio aqui na sua boca para você não falar. É você que controla a sua língua. Quem deve fazer isso é você, não é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar os artifícios, ele vai te dar as formas, ele vai falar: fala não, para que falar? Não mexe com isso não. E você às vezes não vai ouvir. Agora eu quero que você pare e pense no seguinte: quantas vezes você machucou alguém com as suas palavras? Ou quantas vezes você foi machucada por alguém com as palavras dessa pessoa? Quantas vezes você simplesmente parou e falou sem pensar? Quantas vezes você foi má com as suas palavras? Quantas vezes você foi infantil com as suas palavras? Quantas vezes você achando que estava ajudando a pessoa, você estava destruindo o coração dela? Pare e pensa, do mesmo jeito que às vezes você faz, uma outra pessoa faz com você. Tem um artigo no orvalho.com do pastor Luciano Subirá, que eu vou deixar o link para você aqui embaixo na nossa aula. Só você clicar no link, ler o artigo, é extremamente importante que você leia. Eu gosto muito do Subirá, quando as pontuações dele, a forma de falar, a forma de ensinar. Para mim, ele é um mestre e ele ensina muito bem. Então, eu vou deixar o link aqui para você, que ele fala um pouquinho sobre o poder da sua palavra, o poder da sua língua, o poder das suas palavras. Vai lá, confere, é um artigo bom, vale a pena você ler. Vale a pena você estudar esse artigo. Tem vários versículos bíblicos lá que vão te dar embasamento para você entender que há poder na sua língua, poder de bênção e maldição. Existe um outro livro também do pastor Jeremias, não, da Getsemane. Agora fugiu o nome, Espírito Santo, você me trouxe o livro, agora você me dá o nome. Do pastor da Getsemane, e ele fala um pouquinho sobre bênção e maldição.
É um livro fininho, nem sei se existe mais, mas eu tinha ele até pouco tempo, acho que está nas minhas caixas guardadas, porque eu tenho mais de 500 livros e às vezes eu tenho que deixar guardado nas caixas. E ele fala muito sobre bênção e maldição e ele fala muito do poder das suas palavras. Vale a pena, se ainda existe o livro, você comprar esse livro. Tem um outro livro também que eu quero indicar para vocês, que é da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Super vale a pena você ler esse livro se você tem dificuldade de refrear a sua língua. Vai lá, para e compra, leia esse livro. Joyce Meyer tem uma forma simples de escrever né, de ler também. Então, assim, vai lá, compra, vale muito a pena. Eu e Minha Boca Grande. Eu tenho esse livro, já li várias vezes, super mexeu comigo, vale muito a pena. Então, são dicas que eu estou dando para você ampliar a sua visão com relação ao poder das suas palavras. O primeiro eu já estou deixando disponível aqui para você, que é o artigo do pastor Luciano Subirá, que eu vou deixar o link aqui, que é só você clicar aqui embaixo. E ele fala muito bem sobre o poder das palavras com embasamento bíblico, é muito bom. E em Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Como que você tem cuidado da sua língua? Todo o seu potencial pode estar sendo detonado pelas coisas que você pensa e que você fala. Até quando você vai deixar a sua alma ferida controlar os seus pensamentos? Até quando você vai deixar a sua alma ferida controlar a sua palavra? Eu sempre falo, e eu vou falar isso para você também. Uma mulher ferida pode ferir milhares de outras pessoas, simplesmente com o poder que ela tem na boca. O homem também, mas a mulher que deveria transmitir vida, amor, cuidado, zelo, compaixão, né, carinho, transmitir feminilidade, às vezes com a sua palavra você está destruindo ao invés de abençoando. Um dos princípios na psicologia é que a gente precisa evocar no paciente pensamentos e verbalizações para que é isso, Briane? Evocar nele, tirar de dentro dele, fazer com que ecloa de dentro dele, fazer com que isso venha para fora aquilo que está lá dentro, intrínseco não, guardadinho dentro dele, escondidinho nas salas secretas do coração dele. Um dos princípios que nós estudamos lá é fazer com que o paciente coloque para fora os pensamentos, que ele verbalize tudo que ele está pensando. Sabe por quê? Porque quando ele fala, o primeiro ouvido que ouve é o dele. Quando ele fala, ele traz a consciência. Quando ele traz a consciência, ele traz a análise. Quando ele traz a análise, ele tem a oportunidade de mudar ou não, caso ele não queira. Esse processo é fazer com que a pessoa tome consciência e comece a mudar. Talvez o que você está precisando é parar, pensar no que você está falando, na forma como você tem vivenciado as suas coisas, o que tem passado na sua cabeça. Parar e pensar, será que eu estou transmitindo vida ou estou transmitindo morte? O que você tem transmitido? O que você de verdade tem transmitido para as outras pessoas? Você está transmitindo vida ou você está transmitindo morte? Às vezes o relacionamento na sua casa não está legal, mas qual é a sua parcela de culpa nisso? Ah, Briana, eu não sei. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Qual é a sua parcela, não de culpa, desculpa falar a culpa, né? Mas só qual é a sua parcela de contribuição para que esse ambiente não esteja tão agradável assim? Quando nós tomamos consciência das coisas, nós temos como mudar. Se não vem a consciência, como que você vai mudar? Está no inconsciente. Como é que você vai mudar alguma coisa que está escondida? Quando nós tomamos consciência de algo, nós temos a oportunidade de mudar e às vezes é algo simples, de melhorar, de potencializar, de parar de fazer algo. Às vezes, quando você traz a consciência, que é o que eu tenho feito com você aqui em vários momentos, trazer a consciência, às vezes, alguma coisa que está escondida em alguma sala secreta do seu coração. Quando você toma consciência, vou repetir, você tem a oportunidade de mudar. Mas enquanto está no inconsciente, às vezes você está só culpando o outro. Do que você tem culpado o outro? Se você vem para uma aula como essa, agora eu vou falar para vocês, eu vou chamar a sua atenção para algo muito importante. Se você vem para uma aula dessa já com pensamentos, com a xícara cheia, que a gente chama de xícara cheia, quando você veio cheio de achismos, cheio das suas verdades,
Aí você fala assim, ah, não, mas isso aí, não, ela tá falando isso, se eu tô falando isso para você é porque o Espírito Santo me conduziu a falar isso para você. Se eu estou falando aqui para você, primeiro eu parei, passei momento com Deus, eu analisei, eu estudei, eu orei para trazer isso aqui para você. Eu quero te falar o seguinte: às vezes você não toma consciência das coisas porque você está com a xícara muito cheia, está se achando. O que, que você se acha? Às vezes você tá a sabe tudo, ou não, isso eu já ouvi, não, não, isso não é para mim, não, não, isso aí deve ser para outra pessoa. Se você está nessa aula aqui, eu quero te dizer que é para você. Eu não sei em qual aspecto da sua vida, mas é para você. Pode ter certeza disso. Não é à toa que eu estou te falando isso. Agora, se você vem com a xícara cheia, como é que o Espírito Santo vai entrar na sua vida se você já está cheia? Ele não entra num lugar que ele não lhe cabe. Ele não entra num lugar em que ele não lhe é permitido entrar. Sua xícara está muito cheia. Como é que você vai absorver alguma coisa? Se você vem para uma aula como essa, em que eu estou levando para você as coisas para te trazer a consciência, coisas que podem estar escondidas para você, mas você fala assim: ah, não, isso não é para mim. Não, isso não é comigo. Você vem com a xícara cheia. Esvazia a sua xícara. Esvazie para que o Espírito Santo possa entrar e fazer, para que ele possa entrar, fazer a diferença, trazer à consciência as coisas que precisam ser mudadas. Se você acha que você sabe tudo, de verdade, coloque isso de lado. Eu sempre falo o seguinte, quando eu ouço muitas ministrações, né? Eu gosto muito de alguns pastores, tipo Subirá, tipo Luiz Hermínio, o Reinhard, eu gosto muito de ouvir a minha irmã pregando, eu gosto muito de ouvir pessoas ministrando. E todas as vezes eu vou sem reservas. Todas as vezes eu falo, Espírito Santo, eu estou vindo e eu estou aqui na tua presença, sem achismo nenhum, sem com a minha xícara vazia, porque eu quero aprender mais de ti. O que eu tenho para aprender com essa ministração? E eu sempre aprendo. Eu sempre aprendo. Se você está aqui e você não tomou consciência ainda que você precisa esvaziar sua xícara, esvazia sua xícara. Vem para uma aula da jornada com a sua xícara vazia. Se esvazie para que o Espírito Santo possa entrar e fazer a diferença, para que você possa tomar consciência das coisas que estão acontecendo. Ah, Briana, por que você está dando esporro? Eu não sei por que eu estou te dando esse esporro, só estou te dizendo que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração agora. Que às vezes você vem para uma aula ou para ouvir alguém se achando. Não se acha não, porque o único que pode se achar é Deus. Não se acha não. Porque quando nós nos achamos, nós estamos no espírito da religiosidade. E Deus não habita junto com o espírito da religiosidade. Na verdade, ele não gosta do espírito da religiosidade. Presta atenção em como você tem vivido a sua vida, como você tem vivenciado as coisas na sua vida. Talvez a palavra foi até um pouco dura para você, mas eu quero te dizer que eu falei com amor, porque eu falei do que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A palavra dura suscita ira, mas a palavra doce, ela acalma. E eu quero te dizer o seguinte: a palavra não foi para suscitar sua ira. A palavra foi para abrir os teus olhos, para te dizer o seguinte: se você vem para uma aula da jornada com a xícara cheia, você não tem nada para aprender. Mas eu quero te dizer: o Espírito Santo tem muita coisa para te ensinar. Muita coisa. Vamos para o segundo princípio. Você tem uma ligação direta com a fonte da sua criação, com o seu Criador. Você tem a essência de Cristo dentro de você, você tem a mente de Cristo dentro de você. Quando você foi criada, Deus já colocou em você, através do sopro da vida, a essência dele, o aroma agradável que sai da boca dele. Ele já colocou em você o Espírito. Ele já colocou em você a luz. Você já nasceu para ser sal e luz nessa terra. Você já nasceu para ser diferente. Quando você foi criada, ele fez uma ligação direta com o eterno. Você não precisa de outras pessoas, você precisa estar numa ligação direta com Deus. Você já tem a essência de Cristo em você. Quando você foi criada, ele olhou para você e falou: que linda minha menina. Que preciosa essa garota. Eu tenho
tanta coisa para ela, eu tenho tanta coisa para falar para ela, eu tenho tanta coisa para mostrar para ela. Todo esse potencial que eu coloquei dentro dela vai fazer tanta diferença nessa geração e nas próximas gerações. Aí quando você chega aqui na Terra, como eu falei, alguém vem e te machuca. Aí você abafa a essência de Deus na sua vida. Abafa a essência de Cristo, porque você acha que você não merece ou que você não tem. Mas dentro de você já existe uma essência, já existe um propósito. Quanto mais você se afasta da fonte, que é Deus, mais você vai se afastar da sua essência. Quanto mais você se afasta da sua fonte, dentro dos seus achismos, dentro da sua xícara cheia, dentro do seu, já sei isso, não preciso ouvir isso, isso não é para mim, mais você se afasta da sua fonte, da fonte da sua vida. A sua ligação com Deus vai te levar a andar com Ele e ir para Ele no final de toda a sua existência. A sua ligação com Deus vai fazer com que você tenha intimidade com Ele. Agora, em contrapartida, a religiosidade te afasta da sua fonte, te afasta da fonte da sua vida, te afasta do seu Criador, porque ela te liga às ideias humanas, a valores morais, não princípios eternos. A religiosidade te afasta de estar na presença de Deus, porque ela te liga aos valores daquilo que os homens estão estipulando para você, do que tem que ser feito, precisa ser feito, mas por quê? Qual é o princípio? Da onde vem isso? Valores morais, eles são valores estipulados por homens. Princípios são eternos e estipulados por Deus. Quanto mais você se liga às ideias humanas, a valores humanos, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você se liga nas preconcepções, nos preconceitos, nas crenças humanas, mais você se afasta de Deus. Quanto mais você se fecha para Deus, mais você se afasta da sua fonte, mais você perde a sua essência. Sabe o aroma agradável de estar na presença de Deus? Você vai perdendo esse aroma, esse cheirinho agradável da essência de Cristo. Imagine a essência de baunilha. Tem um creme da Victoria's Secret, que é o Vanilla, que ele tem um cheirinho muito gostoso, né? De vanilla, de baunilha. E toda vez que eu passo, eu falo, nossa, que aroma agradável. Então, quanto mais você se afasta de Deus, mais você perde o aroma agradável de estar com Ele. Mais você perde a essência dele. Mais você se afasta de estar na presença dele, mais você fede, mais você se anula, mais você se impede, mais você se sabota. Pare e pense. Quanto tempo você tem de verdade investido para estar na presença de Deus, ouvindo Deus? E eu não estou aqui falando para você de, Briana, eu oro o tempo todo, eu também eu oro o tempo todo. Eu não estou falando aqui só de orar, eu estou falando para você de intimidade com Deus, de ouvir Deus, de parar e falar, eu ouço Deus. Quanto tempo da sua vida, porque não adianta só você se fechar no seu quarto ou você ir para um cantinho da sua casa e orar e ler a Bíblia, se você não ouve Deus. Invista tempo para parar e ouvir Deus. Dê tempo para Ele. Termina a oração, pare, fica uns minutinhos em silêncio, exercitando ouvir. Fala, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu quero sair daqui uma mulher melhor do que eu sentei. Eu quero de verdade que esse momento seja um momento nosso, em que eu consiga transbordar do Senhor para outras pessoas. Quando você para ouvir Deus, você está buscando intimidade com Ele. Você não está só falando, porque muitas vezes nós só falamos, nós somos verborrágicos. Falamos. Senhor, me dá isso. Senhor, eu não estou entendendo, não sei por que é. Nós somos verborrágicos com Deus. Quando, na verdade, nós devíamos ficar caladinhos e falar, Espírito Santo, eu só quero te ouvir. Quanto tempo você para investir, para ouvir a doce voz do Espírito Santo? Sabendo que Ele está aí com você. A doce voz dEle falando com você. A doce voz dEle ministrando ao seu coração. Pare e pense, quanto tempo você passa em silêncio na presença do Eterno? Só para tentar ouvir Ele. Sem falar nada. Sem gritar, sem pedir, sem orar, sem ler.
só quietinha na presença dele, só meditando na presença dele. Quanto tempo você da sua vida você faz isso? Quantos minutos do seu dia você para fazer isso? Talvez te ensinaram que para estar na presença de Deus você tem que orar, Senhor, 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 Senhor. E eu quero te dizer o seguinte, estar na presença dele, investir em intimidade com ele, não é só falar, é parar para ouvir. Você tem ouvido Deus? Você tem ouvido de verdade a doce voz do Espírito Santo? Não é só você falar, é você saber parar e ouvir. Anota aí no seu caderninho, nunca terminar uma oração dizendo amém e sair logo, sair correndo. Sempre fica uns minutinhos em silêncio. Por alguns minutinhos, sabe? Aqueles minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, para parar e começar a tentar ouvir a doce voz do Espírito Santo. Teve um dia que eu estava na aula e a professora de saúde mental, a professora novinha e tal, e ela tinha acabado de chegar na faculdade, naquele semestre, e ela falou o seguinte, ela estava falando sobre saúde mental e ela estava falando sobre transtornos mentais no dia. E ela estava falando sobre esquizofrenia. E ela falou assim, olha, eu não conheço um povo mais esquizofrênico do que os evangélicos, do que os cristãos. Aí, como eu sento assim, né? Eu sento na primeira cadeira, eu sou aquela que gosta de receber cuspida do professor, né? O professor falou, eu já estou recebendo a cuspida dele. Então, eu sou sempre assim nas primeiras cadeiras. E a sala toda olhou para mim, né? Toda que eu digo assim, quem estava na minha direção. Eu senti o olhar de todo mundo. E a professora também sentiu o olhar de todo mundo para mim, né? Olhando para mim. E eu falei assim, e agora, Jesus, e agora? E eu falei assim, e agora? O pessoal está olhando para mim. E a professora falou, gente, o que aconteceu? Que tá todo mundo olhando aqui para frente. Aí um lá atrás ele virou e falou assim, professora, é que ela aí na frente, essa do cabelo cacheado, hoje eu não estou de cabelo cacheado, mas essa do cabelo cacheado aí é pastora. Aí ela olhou para mim, meio sem graça, né? Olhou para mim e falou assim, mas vocês costumam falar que vocês ouvem Deus. Eu falei, professora, levantei a mão e falei, professora, deixa eu contar um segredo para você. De todos os esquizofrênicos que existem na Terra, eu sou a maior, porque eu ouço e falo com Deus. A turma toda caiu na gargalhada. E naquele momento eu entendi que eu não estava mais ali para ser influenciada, que eu estava ali para influenciar o ambiente que eu estava. E todos já olhavam para mim, já sabendo, né? Esperando. Eu nunca fui de bater de frente nem nada, mas sempre que eu tenho uma oportunidade, até hoje eu falo do amor de Deus. E naquele dia eu falei assim, Senhor, professora, de todos os esquizofrênicos, eu sou a maior de todas. Porque eu falo e ouço Deus. Eu falo com Ele e ouço Ele. E é assim que nós temos que viver. Naquele dia, eu sei que eu fiz diferença na vida da professora porque eu não bati de frente. Eu falei sobre princípios eternos, sem bater de frente com ela. Você influencia um ambiente quando você está cheia da presença de Deus, quando você de verdade é luz e sal nessa terra, quando você faz diferença no meio das trevas e quando você escolhe ser essa diferença. Você influencia um ambiente quando você se posiciona não batendo de frente, mas se posiciona em amor, com certeza, com assertividade. De todos os esquizofrênicos, eu sou a maior. E eu tenho certeza que a minha professora nunca mais vai esquecer essa frase. Terceiro princípio que eu quero falar para você é o seguinte: tudo na vida tem o potencial para realizar o seu propósito. Seu potencial para influenciar o ambiente em que você vive só pode ser conhecido se você estiver ligado direto à fonte, que é Deus. Se você perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu potencial? O que o Senhor já colocou dentro de mim? Por que o Senhor me criou? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a diferença nesse mundo? Se a gente fosse juntar num laboratório, se a gente fosse, né, para e pensa, é o seguinte, para você saber o que um desenvolvedor ou um fabricante colocou dentro de um produto, eu quero que você pare e pense o seguinte, se a gente se juntasse todas as meninas e a gente fosse num laboratório de um inventor,
Chega lá no laboratório, o inventor não está. Mas eu estou lá porque eu sou, né, a facilitadora de vocês naquele momento e a gente está para conhecer o laboratório. E vocês veem uma invenção. Ah, tem uma invenção lá, vocês olharam para a invenção, aquela invenção ali, e vocês falam assim, Briane, para que serve isso? Eu posso conjecturar junto com vocês, eu posso tentar dar um palpite para que serve, mas só o criador, só o inventor vai saber de verdade falar qual é o propósito, para que aquilo serve, qual é o potencial que já colocou dentro daquela coisa criada. É assim na sua vida. Só Deus pode te falar o seu propósito. Só Deus pode te falar qual é o potencial que ele já colocou dentro de você, porque ele é o seu criador. Tudo na vida tem um potencial e um propósito para realizar algo nessa terra. Você tem esse ideal, você tem esse potencial, você tem esse propósito dentro de você. E você veio para fazer diferença nessa terra. No ambiente que você estiver, na forma como você estiver. É assim na sua vida, é assim na minha vida. O propósito de uma coisa só pode ser conhecido se você perguntar ao fabricante, ao projetista, ao desenhista, para que você criou isso? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de um carro? Você só vai saber de verdade. Às vezes você está lá no computador de bordo, vamos colocar assim, vamos colocar um computador de bordo num carro. Nós tínhamos um carro que tinha um computador de bordo. Eu não sabia mexer em lu fazendo naquele negócio. Mas no manual estava escrito para que servia cada coisa. Mas eu não parei para ler o manual. O manual é a palavra de Deus. Você quer conhecer o seu propósito, quer conhecer o seu potencial? Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe em tempo com Deus. O propósito que está dentro de você, o potencial que está dentro de você só pode ser potencializado, só pode ser transbordado se você mergulhar na fonte e beber do rio de águas vivas que tem, jorra do trono de Deus para sua vida. A sua, bem como a sua habilidade de influenciar, você só vai saber o tanto que você pode influenciar pessoas, vidas, se você se conectar à fonte. A sua habilidade de influenciar só pode ser conhecida se você parar agora com achismos, se você parar agora com a xícara cheia, se você parar agora de se achar, se você parar agora de relutar e se ligar à fonte. Eu conheço inúmeras pessoas que não vivem todo o seu potencial porque elas não acreditam que dentro delas tem um potencial, que elas têm um propósito. Uma pessoa virou para mim e falou assim: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei nem se eu tenho propósito. Essa pessoa está fazendo mentoria comigo e a semana passada ela virou para mim e falou assim: eu tenho um propósito. Eu falei: eu já sabia. E ela falou assim: e eu não vim a esse mundo por acaso. Você não veio a esse mundo por acaso. Você talvez não está vivendo todo o seu potencial, todo o seu propósito, mas eu quero te dizer, dentro de você há um propósito e um potencial para influenciar muitas pessoas. Influenciar não somente com as suas palavras, mas com o seu modo de ser e de estar e viver no mundo. Você não veio a este mundo por acaso. Esvazia sua xícara agora. Deixa para trás todo o seu achismo, todo o seu sabe tudo. Deixa tudo para trás que você já aprendeu e comece agora. Briana, deixa tudo para trás que você aprendeu, mas eu quero te dizer o seguinte: esse deixar para trás tudo que você aprendeu, não estou falando para você fazer de conta que você não sabe nada. É toda vez que você parar para ouvir alguém que está transmitindo uma mensagem de Deus, você ir com a sua xícara vazia. Quando você for para uma aula tipo da jornada, vem com a xícara vazia. Quando você for ouvir alguém ministrando a palavra de Deus, vá com a xícara vazia. Deixa os achismos de lado. Por que você fala isso, Briane? Porque muitas vezes, quando nós ficamos muito tempo na igreja, nós começamos a viver uma religiosidade que nós achamos que nós sabemos mais do que as outras pessoas. Deixa de lado os seus achismos, esvazia sua xícara e vá para a presença de Deus com ela vazia. Você influencia o ambiente quando você entende que nada do que você aprendeu com as coisas desta vida, desta terra, as coisas aqui terrenas, elas são maiores do que os princípios eternos sobre a sua vida, sobre as coisas que você tem para aprender na presença de Deus. Princípios eternos norteiam todo o seu propósito, todo o seu potencial. O que você tem deixado nortear todo o seu propósito, o seu potencial. Dentro de você existe sim esse propósito para influenciar vidas,
situações, ambientes e concepções. Você influencia ou você está sendo influenciado por vidas, situações, ambientes, concepções e preconcepções? Pare e pensa. De verdade, você só vai viver todo o seu potencial se você parar agora de achar que sabe muito. Por mais que você tenha estudado, eu quero te convidar a nunca ir para uma aula, nunca ir para uma ministração com a xícara cheia. Você não vai aprender nada, você está indo à toa. Quem sabe tudo é Deus. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Quando eu estou aqui falando para você, eu não estou falando da Briana, eu estou falando porque o Espírito Santo, nesse momento, nessa noite, ele está me conduzindo. E eu quero te dizer que não é fácil falar algumas coisas para você. Não é fácil. O exercício de hoje é o seguinte. Pare e pensa. Quero que você pare e pense o seguinte. Qual ambiente Deus te chamou para influenciar? Qual postura que tem te impedido de influenciar e viver todo o propósito, todo o potencial dele para sua vida? A xícara cheia? Isso eu já sei. Isso não é para mim. Como as suas palavras têm te impedido de viver todo o potencial que Deus tem para você? E tem um outro exercício, que esse é o mais importante, que é o de saber ouvir, que é de prestar atenção como as pessoas estão te enxergando. Que é o exercício você perguntar para 3 pessoas sinceras, como você me vê? De qual forma? Me diz qual forma que a minha vida já impactou a sua. Pergunta assim, de alguma forma minha vida já impactou a sua vida? Vai estar lá no PDF do exercício. E a terceira pergunta é, você já aprendeu alguma coisa comigo? Mas você vai procurar 3 pessoas sinceras. Briane, se não tiver 3, tenta 3. Se você não tiver 3, vai nas que você conseguir. Mas não vai naquelas pessoas que você sabe que vai massagear seu ego, não. Vai naquelas pessoas que vão falar a verdade para você. Ah, Briane, não conheço ninguém muito sincera. No fundo, você conhece. Às vezes você tá com medo de perguntar para essa pessoa. Pare e pensa. Essa pessoa, como ela te vê? De alguma forma, minha vida já impactou a sua? Você já aprendeu alguma coisa comigo? Esse é o exercício para você aprender a ouvir as pessoas, sem reclamar, sem murmurar e sem julgar. Apenas ouça e aprenda com o que as pessoas estão falando. Não tenha medo de perguntar, não tenha receio, apenas ouça, sem tentar argumentar, apenas ouça e sem justificar também. Uma mulher notável é regida por princípios eternos e não por condições e valores humanos. Agora você tem a tarefa para cumprir. Vai lá e não espera muito tempo, não. Você vai se enrolar, vai chegar na mentoria e você não vai ter feito ainda a tarefinha. Vai lá, pare e pensa. Qual ambiente Deus te chamou para influenciar? Qual postura que tem te impedido de influenciar e viver todo o seu propósito e todo o seu potencial que Deus já colocou dentro de você, xícara cheia, isso eu já sei, isso não é para mim, ou um outro, e como as suas palavras têm impedido de você de viver todo o potencial que Deus tem para você. Vai lá, não deixa para fazer muito para frente as tarefinhas, não, porque quanto mais você enrola, mais você vai achar difícil depois, mais você vai falar, mas eu não sei, eu não conheço ninguém, não sei o que lá. Não enrola não, pega e faz, logo não deixa para amanhã. As tarefinhas já estão aqui embaixo, é só você clicar, baixar e cumprir as tarefinhas e eu te espero na nossa mentoria e na aula número 4, segunda-feira que vem. Beijo no seu coração e até a próxima aula. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, tchau. Ó, tô toda descabelada.